Há pensadores, instigantes e questionadores que afirmam, sustentam que, sem discutir o monopólio da palavra, o monopólio da moeda e o monopólio da terra, o Brasil não conseguirá dar um salto, resolver os seus gargalos para encontrar uma plenitude de desenvolvimento efetivo e uma democracia realmente plena. Como é que o senhor entra nesse debate? Eu posso falar mais da palavra, que é o meu setor. Eu acho que há um avanço, por um lado, que se dá pelo acesso à internet. O acesso à internet permitiu que onde poucas vozes se manifestavam, uma enormidade de vozes se manifestasse. Vou até fazer um paralelo. Mesmo sem internet, só com o fato do computador. Quando Michel Foucault, um dos maiores filósofos do século XX, teve que defender a tese dele de doutorado, era obrigatório na França ele imprimir a tese como se livro fosse. Então era muito caro. A sorte dele é que o dono da editora Gallimard decidiu lançar a tese dele como livro. Então eu vi uma vez na biblioteca uma edição da tese dele como livro, uma edição da tese como tese, iguaizinhos, mesma paginação, tudo, só que a capa é diferente. Perfeito. Então ele teve essa sorte em 1960, digamos. Então você pode dizer que naquela época poucos poderiam fazer uma tese. Hoje, se você levar um disquete na editora, ou mandar por e-mail, nem precisa mais do disquete, eu já falei bobagem, pendrive, e depois do pendrive, hoje a gente mandaria como arquivo por e-mail. Pode fazer um diálogo universal. Então você consegue editar isso. Então hoje o volume de edição ficou um volume fantástico. Então é muito fácil você ser editado. O problema é você ser lido. Agora, nessa temática da democracia, se ela alcançou assim, a sua maturidade ou não, o presidente Lula gostava de lembrar, né, quando na presidência, que a convocação de sucessivas conferências nacionais setoriais, né, era um exemplo de como o Estado, que eram convocadas pelo Estado, estava se abrindo a uma participação mais organizada da sociedade. Então tinha conferências de saúde mental, mas veja, a conferência da comunicação, para citar o tema da palavra, que é a sua área, até hoje, as suas teses e resoluções não saíram das gavetas. O que isso significa como mensagem política? Olha, significa mais ou menos o óbvio. Quer dizer, os poderes são muito fortes nesse setor. Agora, é preciso lembrar também que a convocação de uma conferência nacional, ela tem dois aspectos. Por um lado, ela dá a palavra a muita gente, por outro lado, é uma maneira pela qual o poder de Estado se fortalece. Quer dizer, se fortalece colocando escuta, mas o que é democrático, mas se fortalece também criando uma série de relés, vamos dizer, de correios de transmissão, pela qual ele consegue mais apoio. Então o poder se fortalece. Nesse sentido, o senhor está falando de um aspecto negativo. É, um aspecto... Ou não? Não chega a ser negativo, é apenas o outro lado. Preocupante. Quer dizer, não é simplesmente, vamos dizer, a vontade de baixo que vem para cima. Depende muito de quem você convida, de como você organiza, de como você distribui os recursos. Uma coisa que está acontecendo, que eu acho muito importante no exercício do poder, é que antigamente para você conceder uma coisa, era muito na base da amizade ou de quem conhece. Hoje nós temos cada vez mais indicadores. Você não vai fazer boa saúde, boa educação e boa cultura se não tiver indicadores que mostrem exatamente onde você precisa colocar dinheiro, de que maneira, etc. Então a ideia de que uma pessoa chegue ao ministro, seja amiga do ministro, consiga a construção de uma escola no lugar tal, isso está perdendo sentido, porque você tem que ter um projeto pelo qual você veja todas as necessidades nacionais e aí defina. Então uma conferência nacional pode ser uma ocasião importante de você fazer esse diálogo. O que o governo pode fazer, quantos recursos tem, como vai repartir e quem são as pessoas que vêm. Mas é claro que na medida que você escolha as pessoas, você pode dar uma certa inflexão. Voltando ao tema do significado, da força efetiva das palavras em política, né? Para uma sociedade que viveu muito tempo com a palavra política sufocada, no período ditatorial, vivemos uma experiência depois em que a palavra aparece com a capacidade tal que um presidente que não tinha um diploma universitário foi capaz de se eleger pela força da sua palavra e da sua mensagem e, ao mesmo tempo, eleger uma sucessora, que é a presidenta Dilma, sem que ela tivesse tido qualquer outra candidatura anterior. A palavra tem um sentido e uma capacidade aí, claro que num contexto determinado. Mas que outras dimensões ela nos permite tirar como reflexão? Olha, veja,
O ponto importante é o seguinte, você pode ter uma palavra cuja força está na razão, e quando está na razão, eu vou tentar convencer a outra pessoa, e pela lógica, convencer de certa forma significa vencer. Ou seja, eu vou vencer o meu interlocutor, vou mostrar que eu tenho razão, que ele está errado. Na política não é bem assim. Na política você tem que persuadir. E persuadir significa que não é necessariamente a razão que vai levar um argumento a ser vitorioso, mas a capacidade de articular esse argumento com o vivido, a vivência, as paixões da pessoa que escuta. Então, quando o Lula usava as metáforas dele, o filho quanto demora para crescer, então tenham paciência, etc., ele estava adequando admiravelmente bem a sua palavra ao vivido de quase toda a sociedade brasileira. Fernando Henrique, antes disso, que também é um excelente orador, fala muito bem, mas que fala num sentido mais, vamos dizer, de uma formação intelectual, sendo professor universitário, catedrático que foi, tudo mais. Então, nós tivemos dois presidentes sucessivos capazes de falar muitíssimo bem. O primeiro conseguiu persuadir as camadas dominantes da sociedade brasileira da importância das reformas que ele fez. O segundo que conseguiu persuadir a sociedade brasileira, integrando dezenas de milhões de novos, não só do ponto de vista do que recebem, mas também de se sentirem mais com direito a ser escutados e a ter alguém que fala para eles. Então, isso foi muito bom. Agora, hoje, um dos problemas que temos é justamente que essa fala do presidente Lula não teve sucessora. A presidenta Dilma não é uma pessoa que o forte dela seja a fala, não como esses dois. E ela sabe muito bem e está procurando um outro caminho como presidenta. Mas não é à toa que, no caso de Lula, a palavra fica tão importante como eventual, vamos dizer, propagandista nas eleições deste ano, e também com o drama de um câncer justamente no órgão da fala. Quer dizer, isso é de um símbolo terrível. Quer dizer, uma pessoa de maior capacidade está em articular, porque veja, nem Lula, nem Fernando Henrique foram gestores. O gestor de Fernando Henrique, o bom gestor, foi Clóvis Carvalho. Não, desculpe, com todo o respeito ao Clóvis Carvalho, foi Sérgio Mota. O grande gestor do presidente Lula foi a ministra Dilma. Então, nos momentos em que Sérgio Mota, no começo do governo, antes de morrer, e Dilma, depois que ela assumiu a Casa Civil, foram os momentos de maior sucesso do governo. Mas essas pessoas faziam, vamos dizer, a planilha Excel, cuidavam, cobravam, exigiam, faziam um trabalho difícil e chato. Enquanto Fernando Henrique e Lula, cada um em seu tempo, faziam uma grande articulação política. Estavam liberados para a atividade política. E aí eles podiam pregar à sociedade como um todo o que eles achavam importante. E isso foi admirável, foi muito bom. Agora, um outro exemplo, estamos quase no finalzinho do nosso programa, mas que vale a pena ser tomado, que é a força da palavra, no caso do judiciário. Provavelmente o povo brasileiro tem muitas avaliações, provavelmente muitas também que são críticas sobre o desempenho do judiciário. Mas quando a corregedora, a ministra Eliane Calmon, falou que há bandidos togados, uma palavra forte, isso levantou todo um debate apaixonado e com muitos significados, Como é que esse debate se propaga com essa força dessa declaração pela sociedade que nunca tinha ouvido isso de uma ministra? Aí foi a internet, né? Quer dizer, os jornais alardearam isso, mas a internet pegou. E veja, com razão ou sem, o povo brasileiro, e não só o povo brasileiro, o mundo todo, tem uma visão do político hoje que é muito negativa, de quem exerce cargo. Pode ser o parlamentar, pode ser do executivo, pode ser no judiciário. Então, no mundo todo, você ouve críticas. Pode ser na França, que teve um ex-presidente condenado a uma pena de privação da liberdade. Pode ser na Itália, com Berlusconi. Você tem essa desconfiança grande. Então, uma das coisas que maior dá prazer ao público é quando alguém, vamos dizer, de dentro, fala mal dos outros. Dá a sensação de que eles estão sendo realmente vingados. E aí, o óbvio é o seguinte, essas coisas todas têm que ser apuradas. Sobretudo se vocaliza aquilo que ninguém pôde ter dito antes, né? E no caso do judiciário, também com todo o respeito a esse poder que é fundamental para o Estado de Direito, é o poder que define a existência do Estado de Direito, não da democracia que está nos poderes eleitos, legislativo e executivo. Claro. Mas o Estado de Direito é o judiciário que define. O judiciário é o poder, contudo, menos conhecido
Nós sabemos muito do que se faz no Executivo, muito do que se faz no Legislativo. Do Judiciário é o que nós sabemos menos. A própria divulgação de salários, aposentadorias, que há décadas está se propugnando em tal qual setor, o Judiciário é mais vagaroso a fazer isso. Então, é claro que em algum momento, desde a criação do Conselho Nacional de Justiça, aliás, ele precisa se abrir mais, está se abrindo, mas há uma cobrança disso. Muito bem, que pena que o nosso tempo se encerrou. Queria agradecer aqui a presença do professor Renato Giannini Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo, que vai fazer uma palestra no Fórum Senado Brasil 2012. Muito obrigado pela sua presença, estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado, Pedro. Obrigado mesmo, e a vocês de casa também o nosso muito obrigado. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania.